Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e esteja sobre nós, porque dela todos somos carentes. Neste dia 1º de fevereiro de 2021, estamos aqui para refletir na palavra de Deus, mas transformando a nossa mensagem de ontem, domingo, nosso culto online na Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, transformando essa palavra numa palavra de homenagem a uma querida irmã que partiu, que Deus levou para estar com ele, nossa irmã Olinda Tossani, membro fundadora da Primeira Igreja Batista em Nova Resende. Queremos deixar aos seus familiares, nosso querido irmão tão amado Sebastião Tossani, às suas filhas e ao seu filho, a nora e aos genros que a tinham como mãe, a todos os netos e netas e bisnetos, à igreja, a todos os familiares, parentes, amigos que sofrem essa grande perda. Uma pessoa que era um baluarte na família e como membro fundadora da igreja, fiel ao Senhor, submissa à igreja, sempre exercendo o seu dom, um dos dons que Deus lhe deu e que ela exerceu até o fim, o dom da hospitalidade, transformou o seu lar num verdadeiro abrigo para abrigar muitas pessoas, inclusive ser um instrumento de Deus para a restauração de vidas. Então, a irmã Olinda tinha um lindo ministério da hospitalidade e também sempre atuou no sentido de apoiar a igreja em seu desenvolvimento. E Deus permitiu, em sua soberania, que ela partisse na manhã deste dia. Ontem, em nosso culto, nós pensamos no seguinte tema, uma pergunta, que vem após uma constatação: qual a declaração de fé mais difícil na Bíblia? Essa é a pergunta. E depois nós vimos por que essa declaração de fé foi a mais difícil. Já que existem várias declarações de fé extraordinárias na Bíblia, Muitos servos de Deus na Bíblia deram declarações extraordinárias, declarações de fé, de confiança em Deus, em meio a crises, em meio a tempestades, como Abacuque, Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vinha, ainda que tudo esteja no pior cenário possível, imaginado, Todavia eu me alegrarei no Senhor. Então essa é uma declaração de fé linda, muito conhecida. E há muitas outras declarações de fé. Mas por que nós escolhemos essa que está no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, como a mais difícil de ser dada? Porque as outras declarações foram dadas diante de situações difíceis, diante de crises, ninguém pode negar isso. Não estamos dizendo que são fáceis de serem dadas declarações de fé diante de crises, não são. Mas eram declarações de fé diante de crises, de situações econômicas, ou por causa de uma guerra, que traz toda a tragédia de uma guerra que a gente já conhece. Enfim, declarações importantes. Mas a declaração de Jó foi dada diante da pior crise que o ser humano pode enfrentar, a pior tribulação de todas, a pior dor de todas, é a morte. E quando Jó recebe a notícia de que seus filhos morreram todos ao mesmo tempo numa tragédia, um desabamento da casa onde eles estavam, numa festa, então Jó recebe essa notícia, e Jó é um ser humano como eu e você, de sentimento, de carne e osso, de fragilidade humana, de limitação humana.
Então, era de se esperar que Jó agisse como tal, como ser humano, frágil, fraco, e se desesperasse. Mas sabe o que Jó fez? Versículo 20 do primeiro capítulo do livro de Jó. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, olha que declaração, diante desse quadro de tragédia, de dor profunda, diante da morte de seus filhos, aquilo que é mais melindroso para o pai e uma mãe, a vida dos filhos. Por isso que essa declaração se torna mais difícil de todas. Então, ele disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa, que declaração extraordinária. Que fé em Deus, que fé submissa, que fé humilde, que fé simples no poder, no caráter de Deus. E o versículo 22 diz, em tudo isto, diante de toda essa tribulação, dessa imensa dor, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em outra versão está dizendo que Jó não culpou a Deus de nada. Como muitos por aí acham que existe um tipo de fé que culpa Deus, ou culpa as pessoas de não ter exercido corretamente a fé para que a morte não viesse, para que a enfermidade não viesse, para que a crise não viesse. É lamentável que muitos estejam se desviando da base da nossa doutrina, da nossa fé. Jó fez essa declaração, por quê? Por que Jó fez essa declaração no momento em que poderíamos esperar dele, como ser humano, um desespero de alma, e ninguém poderia culpá-lo? Ninguém poderia acusar Jó de nada se ele desesperasse a sua alma. Mas ele fez essa declaração. Deus o deu, Deus o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A resposta, para não nos alongarmos, a resposta à pergunta por que Jó foi capaz de dar uma declaração dessa, a mais difícil. Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, no capítulo 20, diz assim, aliás, capítulo 19 de Jó, diz assim, versículo 25, Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos e não outros o contemplarão. Por isso os meus rins se consomem no meu interior, meu peito. Isso bate forte, essa certeza. Em outra versão, o sentido é esse. No meu coração, essa certeza bate forte. Qual certeza? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, porque eu conheço. Jó conhecia o Redentor da sua alma e sabia que a morte não era e não é a realidade última. Sabia que a situação difícil que ele enfrentava estava cheio de chagas, de feridas, tinha perdido, além dos filhos, perdido tudo. Mas Jó estava declarando aqui, isso não é a realidade última. A realidade última é Deus. Deus é o Senhor da vida. Ele tem as nossas vidas nas suas mãos. Ele é o meu Redentor. Eu o conheço como meu Redentor. Não o conheço como um Deus qualquer, um Deus distante, mas o meu Deus, o meu Redentor, o dono da minha vida. E a vida dos meus filhos estão nas mãos dele. Ele me deu como dádiva essas vidas e ele tomou para si no momento que ele achou oportuno. Então, de qualquer forma, bendito, louvado seja o nome do Senhor.
A irmã Olinda foi uma dádiva de Deus para a família Tossani. Foi uma dádiva de Deus para a igreja do Senhor ali em Nova Resende. Foi uma dádiva para os seus parentes. Uma pessoa querida e amada por todos que tiveram o privilégio de com ela conviver, conhecer. Uma dádiva de Deus. Deus deu e Deus tomou para si. Por quê? Agora não sabemos, mas uma coisa nós sabemos: a vida dela estava nas mãos de Deus. O mesmo Redentor de Jó era o seu Redentor. E é o Redentor de sua família. Então, a sua família pode transformar essa declaração de fé numa canção de vitória e olhar para a irmã Olinda não como uma pessoa que foi vencida pela morte, não, mas olhar como uma vencedora, uma pessoa que venceu, uma pessoa que pôde, ao ser transportada pela morte, a morte apenas fez um favor de transportá-la para a outra etapa da eternidade, para sempre, né? A etapa final, onde ela vai estar para sempre com Jesus, segundo as promessas que Jesus lhe fez, e ela nele creu como Senhor e Salvador da sua vida. Ela creu nesse plano de redenção de Deus, que em Cristo veio nos buscar e salvar. Ela creu e ela entregou a sua vida a Jesus, e por isso ela pôde partir também cantando um cântico de vitória. Eu sei que o meu Redentor vive, e um dia ele se levantará e ele me dará um novo corpo, um corpo glorificado que não estará sujeito mais a nenhum tipo de enfermidade. Ela pôde entrar no lar celestial entoando esse cântico. E por falar em cântico, quero deixar aqui as palavras de Mirtes Matias, um poema. Não vou ler todo o poema, mas Mirtes Matias foi uma grande poetisa batista, e ela escreveu assim: quando se perde um grande amor, quando se perde um grande amor, uma pessoa a qual devotamos um amor sincero, verdadeiro, a dor é profunda, não é mesmo? Mas o que fazer? Ela diz assim: o que a gente faz quando se perde um grande amor? Primeiro, queira ou não queira, a gente chora. Natural. Curtir a dor, curtir o luto, chorar. Somos humanos, sofremos. Então, choramos. Depois, então, a gente ora. E depois louva o Senhor. Foi o que Jó fez. Jó chorou, Jó curtiu a sua dor, mas Jó orou. E Jó louvou o Senhor porque ele sabia que a vida está nas mãos de Deus e que a morte física não é a realidade última das coisas. Há uma realidade, há um Deus real, pessoal, um Deus de amor, que elaborou um plano de redenção, de salvação, e o seu Filho Jesus veio ao mundo para executar esse plano ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue no lugar de todos aqueles que nele creem, para livrá-los da condenação que ele sofreu, tomou sobre si. A condenação, a culpa que estava sobre nós, ele tomou sobre si. Todos aqueles que nele creem, a ele se entregam, se rendem, passam a ser dele. E ele passa a ser o seu Redentor. Por isso que Jó disse: o meu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive, com o qual eu tive uma experiência de vida. Então, é isso. Louvar ao Senhor. Então, termina Mirtes Matias dizendo: eu sou apenas um ser humano, preso aos limites do tempo, do espaço, das formas de expressão. Mas Deus, aleluia, o meu Deus não. Ele é eterno, numa dimensão de tempo tão abrangente que, de repente, em suas mãos, sinto passado, presente e futuro numa unidade, que é bondade, felicidade, beleza, riqueza, companhia, paz, alegria. Essa alegria que a vida não tira, porque está além dela.
a alegria de saber que pertence a Deus, que tem um Redentor vivo e que vai conceder um novo corpo glorificado e já concedeu o lar eterno em sua glória, é uma alegria que nada pode tirar. Não há pandemia, não há crise, não há nada que possa tirar essa alegria do coração de quem tem essa certeza. Eu sei que o meu Redentor vive. Terminando, o que a gente faz quando perde um grande amor? Primeiro, queira ou não queira, a gente chora, depois então a gente ora e escreve uma canção. Escreve uma canção que outros cantarão também, quando o seu amor for embora. Então, eu quero sugerir à família Tossani uma canção para que vocês cantem essa canção. E eu sei que alguns podem dizer, mas eu não sou poeta, e como eu vou fazer uma canção? Mr. Matias disse, a gente chora, a gente ora, a gente louva a Deus e escreve uma canção que outros cantarão. Mas uma canção que já está escrita e que a gente pode cantar, eu quero sugerir a vocês, está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Há outras canções de vitórias, que nós sabemos que a irmã Olinda e todos aqueles que têm a Deus como seu Redentor, Jesus Cristo como seu Salvador, eles entram na eternidade, na outra fase da eternidade, no paraíso de Deus, entram já entoando a canção que Paulo cantou, Onde está, ó morte, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. Tragada foi a morte na vitória, graças a Deus que nos dá a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a canção que a irmã Olinda seguiu cantando. Creio que se alguém pudesse ter perguntado a ela, nos seus últimos momentos de consciência, qual seria o desejo dela para toda a sua família, familiares, amigos, parentes, preste atenção você que prezava a irmã Olinda e vai continuar prezando a sua memória, honrando a sua memória, seus netos, bisnetos, amigos, parentes, preste atenção numa coisa. Se alguém pudesse ter perguntado a ela qual o seu desejo para todas essas pessoas, pudesse ter mostrado todos vocês, todos nós, a ela, antes dela partir, perguntado qual o seu desejo para todos eles, ela teria dito que eles possam cantar comigo essa mesma canção no momento da passagem dessa vida para a eternidade, possam entoar essa canção de vitória em Cristo Jesus, sabendo que o Redentor vive, que todos tenham essa consciência de que precisam de um Redentor, porque são pecadores, precisam se converter a Jesus. Você já pensou nisso? Você que já ouviu tantas vezes o Evangelho, pense nisso. Você vai querer estar com ela e com Cristo cantando essa canção na glória de Deus? Mas tem que tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus, de crer somente nele como Senhor e Salvador, de clamar pelo seu perdão para receber dele a vida eterna e poder dizer, eu sei que o meu Redentor vive. A morte não é a realidade última. E qual a canção, então, que vocês, os filhos, os netos, a família, podem entoar, como disse Mirtes Matias? Quando se perde um grande amor, chore, ore, louve ao Senhor e cante uma canção, escreva ou cante uma canção que será cantada por outros. Então, está aqui uma sugestão, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Olha que canção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. 2 Coríntios 1, de 3 a 4, 3 e 4. Bendito seja Deus. Como Jó disse, bendito seja o Senhor. Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Deus de toda consolação. Ele nos consola em toda a nossa tribulação. A consolação principal é na pior hora, é na tribulação
a mais terrível para a alma humana, a morte. Nesse momento, faz toda a diferença você ter essa certeza. Eu sei que o meu Redentor vive, porque Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação pelas quais passamos. Com a mesma consolação que nós recebemos, nós vamos transmitir a outros. Cantem essa canção, a canção da consolação de Deus, para as suas almas, para os seus corações e para os corações dos outros que estão passando ou passarão pela mesma dor. Que Deus fortaleça, abençoe e console assim cada um. Amém.